Você já parou para pensar que a sua vida, seus dons e até mesmo suas oportunidades são um investimento divino e que, um dia, o doador virá cobrar juros? A parábola dos talentos não é apenas uma história antiga, é um alerta urgente e um mapa para você viver uma vida de propósito que ecoará na eternidade. Muitos de nós, ao ouvir a palavra talento, imediatamente pensamos em dinheiro ou em habilidades naturais, cantar, pintar, tocar um instrumento. Mas o que se esconde por trás dessa narrativa milenar, contada pelo próprio Jesus, é algo muito mais profundo e, para alguns, até desconfortável. Imagine a cena. Um senhor rico, prestes a embarcar em uma longa e incerta viagem, decide confiar uma parte substancial de sua fortuna aos seus servos. Não estamos falando de algumas moedas, mas de talentos. Uma unidade monetária de valor colossal, equivalente a anos de trabalho. Ele não distribui igualmente. A um dá 5 talentos, a outro 2. E ao terceiro, apenas 1, segundo a capacidade de cada um. Desde o primeiro momento, somos confrontados com a ideia de que cada um de nós recebe algo único, uma medida específica de recursos, dons e oportunidades. A pergunta que ecoa imediatamente é: o que foi confiado a você? E mais inquietante ainda, o que você tem feito com isso? Vivemos em uma era de constante distração, onde é fácil perder de vista o valor intrínseco do que possuímos. Quantos dons preciosos jazem adormecidos em nós, nunca explorados por medo, por comparação ou simplesmente por inércia? Talvez você tenha uma voz que poderia inspirar, mas ela se cala no silêncio do seu quarto. Talvez sua capacidade de liderar ou de servir esteja esperando por uma oportunidade que você nunca se permitiu buscar. Ou quem sabe, os recursos que Deus colocou em suas mãos, seu tempo, sua influência, seu dinheiro, estão sendo guardados, enterrados, em vez de serem multiplicados para um propósito maior. A parábola dos talentos não é uma fábula distante. Ela é um espelho implacável que reflete nossa mordomia, nossa coragem e, sim, a paralisia do nosso medo. Ela nos força a encarar uma verdade chocante. Você está enterrando seus dons? Esta parábola, encontrada no coração do discurso escatológico de Jesus no Monte das Oliveiras, não é apenas uma lição sobre finanças ou gestão. Ela é uma peça-chave para entender o reino de Deus, a responsabilidade individual e a expectativa do retorno do Senhor. Para desvendar seu poder transformador, precisamos ir além da superfície, mergulhar no contexto histórico e cultural da época, compreender o verdadeiro significado de um talento e, acima de tudo, captar a mensagem urgente que Jesus queria transmitir aos seus discípulos e a nós hoje. Estamos prestes a desenterrar as verdades que podem redefinir como você enxerga seu potencial, seu propósito e sua própria vida. Prepare-se para uma jornada que vai muito além das páginas da Bíblia. Uma jornada que vai te confrontar com a pergunta mais importante de todas: o que você fará com o que Deus te deu? A cena se desenrola com a partida de um homem rico, um senhor que, antes de empreender uma longa jornada, convoca seus servos. Não para uma despedida trivial, mas para uma distribuição de responsabilidades que definiria o destino de cada um. Ele lhes confia seus bens, e a palavra-chave aqui é talentos. No contexto da época de Jesus, um talento não era uma mera habilidade inata, mas uma unidade monetária de valor astronômico. Algo em torno de 6.000 denários, onde um denário representava o salário de um dia de trabalho. Estamos falando de somas que poderiam sustentar uma família por décadas, ou até mesmo por uma vida inteira. O Senhor, portanto, não estava entregando trocados. Ele estava delegando uma fortuna, um capital imenso a seus administradores. Aos 3 servos, ele distribui de forma desigual, mas com um critério fundamental, segundo a capacidade de cada um. Um recebeu 5 talentos, outro 2, e o último apenas 1. Essa distinção inicial é crucial.
Deus não nos dá a todos a mesma medida de dons, recursos ou oportunidades. Ele nos conhece profundamente e nos confia aquilo que somos capazes de gerenciar e multiplicar. Não há injustiça nessa distribuição, mas sabedoria divina. Imediatamente após a entrega, o Senhor parte, deixando os servos com a liberdade e a responsabilidade de agir. Os 2 primeiros servos agem com notável diligência e fé. O que recebeu 5 talentos foi logo negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos também ganhou outros 2. Eles não guardaram o que lhes foi dado. Eles investiram, arriscaram, trabalharam para que o capital do seu senhor gerasse mais capital. Essa atitude proativa, essa disposição de colocar em movimento o que lhes foi confiado, é o cerne da mordomia fiel. Eles entenderam que o propósito do talento não era ser meramente preservado, mas multiplicado. Contudo, a narrativa toma um rumo sombrio com o terceiro servo. Aquele que recebeu apenas 1 talento cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Sua ação é de inércia, de medo, de preservação passiva. Ele não perdeu o talento, mas também não o fez render. Ele o enterrou. E essa imagem do enterrar é uma das metáforas mais poderosas da parábola, simbolizando a negligência, a falta de uso produtivo e a paralisia diante do que Deus nos confiou. Após um longo tempo, o Senhor retorna e, como esperado, chama seus servos para prestar contas. A cena do acerto de contas é dramática. Os 2 primeiros servos apresentam seus resultados com alegria e confiança. Senhor, disse o que recebeu 5 talentos, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E o que recebeu 2 disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. A resposta do Senhor é a mesma para ambos e ressoa como a mais doce melodia para um servo fiel. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A recompensa não é apenas a promoção, mas a participação na alegria do próprio Senhor, uma antecipação da glória e da comunhão eterna com Cristo. A fidelidade em coisas pequenas abre portas para responsabilidades maiores e para uma alegria indizível. Mas então, chega a vez do terceiro servo. Sua abordagem é defensiva, carregada de justificação e, acima de tudo, de medo. Senhor, ele começa, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Eis aqui o que é teu. Ele tenta culpar o Senhor por sua própria inação, retratando-o como um tirano exigente. Sua percepção distorcida do caráter do Senhor o levou ao medo, e o medo o paralisou. Ele não apenas deixou de agir, mas também proferiu uma acusação velada contra seu mestre. A resposta do Senhor a este servo é brutal e direta: servo mau e preguiçoso. Ele refuta a desculpa do servo, mostrando que mesmo que o servo acreditasse em sua severidade, deveria ter agido com inteligência, ao menos entregando o dinheiro aos banqueiros para que rendesse juros. A condenação não é por ter perdido o talento, mas por não ter feito nada com ele. O Senhor então ordena: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a todo o que tem será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, e lançai o servo inútil para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta é uma das passagens mais severas de Jesus, e ela nos alerta para a gravidade da negligência espiritual. O servo inútil não era um criminoso, mas alguém que falhou em seu dever, que não produziu fruto. Esta parábola, situada no contexto do discurso escatológico de Jesus sobre os últimos dias e sua segunda vinda, é um chamado urgente à vigilância e à responsabilidade.
Ela nos lembra que, como cristãos, somos mordomos de tudo o que Deus nos confia. Os talentos hoje se expandem para muito além do dinheiro. Eles representam nossos dons espirituais. Romanos 12, 6, 8. 1 Coríntios 12. Nossas habilidades naturais, nosso tempo, nossa energia, nossa influência, nossos recursos financeiros, nossas oportunidades de serviço e até mesmo a própria palavra de Deus. Cada um de nós recebeu uma medida e a expectativa é que a usemos para a glória de Deus e para o avanço do seu reino. O servo preguiçoso não foi condenado por falhar em algo grandioso, mas por sua inação. Seu pecado foi o pecado da omissão, de não fazer o que deveria ter feito. Tiago 4,17. Quantas vezes em nossa própria vida enterramos nossos talentos por medo do fracasso, por comparação com os outros, por procrastinação ou simplesmente por preferirmos o conforto da inércia? O medo de arriscar, de sair da zona de conforto, de falhar, pode ser um inimigo poderoso da nossa mordomia. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. A parábola nos desafia a olhar para dentro e perguntar: o que Deus me deu e o que estou fazendo com isso? Estou multiplicando para Ele ou estou guardando por medo? A mensagem é clara. O Senhor espera que sejamos produtivos, que usemos o que Ele nos confiou para gerar mais para o seu reino. Ele não espera que todos produzam 10 talentos, mas que cada um seja fiel com a medida que recebeu. A fidelidade não é medida pela quantidade de frutos, mas pela diligência e pelo coração com que servimos. A verdadeira questão não é quanto você tem, mas o que você faz com o que você tem. E essa verdade tem implicações profundas para cada aspecto da nossa vida, desde a maneira como administramos nosso tempo, até como usamos nossas habilidades para servir ao próximo e glorificar a Deus. Agora, a pergunta que ecoa daquela parábola antiga e ressoa em nossos corações é: o que você fará com o que Deus te deu? A parábola dos talentos não é uma história para ser apenas ouvida, mas para ser vivida. Ela nos convoca a uma profunda autoanálise e a uma reavaliação de nossa mordomia. Cada um de nós recebeu algo, uma medida única de dons, habilidades, recursos, tempo e oportunidades. A vida cristã não é um palco para a passividade, mas um campo de ação onde somos chamados a multiplicar o investimento divino. Pense por um momento. Quais são os seus talentos hoje? Talvez você tenha um dom espiritual de ensino, mas nunca se ofereceu para liderar um estudo bíblico em sua igreja ou em um pequeno grupo. Talvez sua habilidade de hospitalidade esteja adormecida, enquanto há tantos necessitados de um lar acolhedor ou de uma refeição. Quem sabe você possui um talento para a organização, para a música, para a comunicação, para o aconselhamento, ou mesmo para a simples e poderosa arte de ouvir. Seus recursos financeiros, por menores que pareçam, são um talento. Seu tempo, cada minuto do seu dia, é um talento precioso. Sua influência, seu círculo de amigos, sua posição no trabalho ou na família, tudo isso pode ser um talento a ser multiplicado para o reino. A grande armadilha, o enterrar do nosso talento, muitas vezes vem disfarçada de medo. O medo do fracasso, o medo do julgamento alheio, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de sair da nossa zona de conforto. O servo que enterrou seu talento justificou sua inação com o medo da severidade do Senhor. Quantos de nós usamos desculpas semelhantes? Eu não sou tão eloquente quanto fulano, não tenho tantos recursos quanto cicrano, minha contribuição seria insignificante. Essa mentalidade nos paralisa e nos impede de dar o primeiro passo. Mas a fé verdadeira nos impulsiona a agir, mesmo com o pouco que temos, confiando que Deus é quem multiplica. Outro inimigo sutil é a comparação. Olhamos para aqueles que receberam 5 talentos. Pessoas com dons notáveis, grandes plataformas, recursos abundantes.
e nos sentimos diminuídos com nosso ou 2. Mas a parábola é clara. O Senhor distribuiu segundo a capacidade de cada um. A fidelidade não é medida pela quantidade absoluta do que produzimos, mas pela diligência com que administramos a porção que nos foi confiada. Deus não espera que você seja outra pessoa. Ele espera que você seja fiel com o seu potencial, com os seus dons. Um pequeno ato de serviço feito com amor e dedicação pode ter um impacto eterno, muito maior do que grandes feitos realizados sem coração. Então, como podemos desenterrar e multiplicar nossos talentos na prática? Comece com a oração e a reflexão. Peça a Deus para revelar os dons e oportunidades que Ele colocou em suas mãos. Na sua igreja, há sempre uma necessidade. Seja um voluntário, use suas habilidades para servir na equipe de louvor, no ministério infantil, na organização de eventos, na evangelização, na recepção. Se você tem um dom de ensino, ofereça-se para liderar um grupo de estudo. Se você é bom em finanças, ajude na tesouraria. Cada peça é vital para o corpo de Cristo. No seu trabalho ou estudos, como você pode usar sua ética profissional, sua integridade, sua excelência para glorificar a Deus? Seu ambiente de trabalho é um campo missionário. Sua habilidade em sua profissão pode ser usada para abençoar outros, para ser um mentor, para criar soluções que sirvam à comunidade. Na sua família e relacionamentos, seu tempo e atenção são talentos preciosos. Invista em seus filhos, seu cônjuge, seus pais, seus amigos. Seja um ouvinte atento, um encorajador, um intercessor. A paciência, o perdão, o amor sacrificial são talentos que multiplicam a paz e a harmonia. Na sua comunidade, há necessidades ao seu redor. Seja um voluntário em causas sociais. Ajude um vizinho. Use seus recursos para apoiar iniciativas que promovem o bem-estar e a justiça. Sua voz, sua influência podem ser usadas para defender os oprimidos e dar esperança. Lembre-se, o objetivo não é acumular para si mesmo, mas multiplicar para o Senhor. Cada talento que você coloca em movimento, cada semente que você planta, cada ato de serviço, cada palavra de encorajamento está contribuindo para o avanço do reino de Deus. A recompensa prometida aos servos fiéis, entra no gozo do teu Senhor, não é apenas um prêmio futuro, mas uma antecipação da alegria que já podemos experimentar ao viver uma vida de propósito, sabendo que estamos cumprindo a vontade de Deus. Que a parábola dos talentos nos liberte da mediocridade e nos inspire a uma mordomia fiel e apaixonada. Que possamos, com ousadia e diligência, multiplicar cada dom e oportunidade que Deus nos confiou, para que, no dia do seu retorno, possamos ouvir as doces palavras: muito bem, servo bom e fiel. A jornada de desenterrar e multiplicar seus talentos começa agora com a sua decisão de agir.